A Companhia Nacional de Abastecimento realizou nesta semana o primeiro leilão de compra de arroz importado. Nessa primeira aquisição foram arrematadas 263 mil toneladas com um preço médio de R$ 4,99 por quilo, totalizando um custo de 1,3 bilhão de reais na operação. Esse tema da importação de arroz pelo governo acabou indo parar na Justiça. É isso mesmo. Antes que essa primeira compra de arroz ocorresse, a Justiça Federal da 4ª Região em Porto Alegre havia suspendido o leilão para importação. Mas o governo federal recorreu da decisão e conseguiu derrubar a liminar. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a compra. A Cogo Inteligência em Agronegócio analisou o resultado do leilão para a compra de arroz importado pelo governo e achou o resultado estranho, nas palavras da empresa. A consultoria indica que uma queijaria, uma fabricante de sucos e até uma locadora de carros estão entre os arrematantes. A empresa diz ainda que os lotes de arroz foram adquiridos por apenas 4 outras empresas e que nenhuma é conhecida como um player, um participante tradicional desse mercado, especialmente o mercado de arroz. Vamos entender os detalhes desse resultado do leilão e as perspectivas a partir de agora com o Carlos Cogo, que é o sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio. Seja bem-vindo, Cogo. Obrigado, saudações a vocês e a todos que nos assistem. Obrigada por estar conosco também o deputado federal Sérgio Souza, que representa aqui a bancada do agro no Congresso Nacional. Deputado Sérgio Souza, seja bem-vindo. Olá, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês, tratando um assunto tão importante quanto esse. Muito bem, eu começo com você, Cogo, que analisou o resultado desse leilão e chegou a essa conclusão, de que o resultado te causou uma estranheza. Estranheza por quê? Bom, primeiramente pela questão da disputa. Não houve disputa entre os lotes arrematados. O maior lote arrematado foi exatamente pelo Wesley Alves de Souza Limitada, que é dono de uma loja de queijo do Amapá. Esse acabou arrematando 147 mil toneladas. E essa queijaria, até então, há pouco tempo atrás, tinha um capital social de 80 mil reais e mais recentemente ele foi alterado agora para 5 milhões de reais. O outro rematante é uma pessoa física que tem 70 processos na justiça brasileira. Que tem alguma experiência em trading, fica apenas a Zafira Trading, que pegou um lote pequeno, 78 mil toneladas, né? Agora, essa queijaria, na próxima semana, ela tem uma calção a pagar de 36,8 milhões de reais a Conab para cumprir o contrato. Então, queijaria, locadora de carros, fabricantes de sucos, a maior parte sem nenhuma tradição no mercado, que é um dos mais complexos entre os grãos, tem diferentes especificações, extremamente difícil localizar um produto similar ao brasileiro, eles têm um período extremamente curto para realizar essa operação, Kellen. E o que te faz analisar esses dados e quais as conclusões que você tira a partir dessas informações? Nenhum que se interessou pelo leilão, nenhum participou. Esse é o primeiro ponto que chama atenção. Por que essas empresas não participaram? Porque viram que era inviável trazer nos prazos pactuados, ou solicitados, requisitados pelo governo, e também nos preços propostos, né? Essas empresas arremataram isso por próximo de R$ 5,00 o quilo, R$ 4,99, como eu disse, sem disputa, e esse preço não existe hoje no mercado internacional, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou seja, elas não têm o arroz ainda. Acho que esse é um ponto muito importante. Elas entram no leilão sem ter o produto, arrematam o poder de entregar ao governo e precisam agora fazer uma operação. Tem que ser produto importado, como diz o edital. E produto importado nesses parâmetros de preço não existe disponível no mundo. Muito obrigada, Carlos Cogo. Deputado, você como representante da bancada do agro no Congresso, como é que recebe a análise do resultado desse leilão e como que você está percebendo a condução desse tema, dado que a gente, pelos dados técnicos e pesquisas que foram feitos, não tem um problema de desabastecimento que justifique o investimento de 7 bilhões de reais em dinheiro público para a importação de arroz. Oi, Kellen, oi, Cogo, prazer falar com vocês novamente. Kellen, assim, a leitura bem básica é de que este governo é contra o setor produtivo agropecuário, que é o setor que é o pilar principal de sustentação desse país. É só olharmos aí o PIB desse primeiro trimestre, né, e o quanto que o agro contribuiu. Mas
a inflação dos alimentos que está na mesa do cidadão brasileiro não é culpa do setor agropecuário, porque esse tem perdido valor enormemente nos últimos anos, principalmente grãos e proteína. Agora, por que tem subido? Porque tem aumentado impostos, e muitos, e o governo acaba de mandar mais uma medida provisória para lá, né? O Pedro Lupion falou agora há pouco aqui, o nosso presidente. Agora, uma medida como essa é algo assim totalmente absurda. Nós temos arroz o suficiente, o nosso arroz é de excelente qualidade, é novo, está no estoque, só não conseguiu, nesse período aí das enchentes do Rio Grande do Sul, escoar para todo o nosso país. Nós sabemos disso, mas está cheio, Silas, e arroz de excelente qualidade. Agora vai comprar um arroz, nesse preço, que arroz que é esse? Quantos anos tem esse arroz que está no estoque? Que qualidade que tem esse arroz? E essa análise que vocês fazem, o que me parece, não quero aqui levantar nenhuma conclusão, né? Mas me parece que isso está tudo casado, está aqui o arroz, arruma um CNPJ, muda o contrato social, que você vai ganhar um dinheiro aí com esse governo. É complicado, isso precisa ser investigado, não, deputado? Com toda certeza, e nós vamos fazer isso, Kelly. O Congresso Nacional, ele é propositivo, sim, mas também ele é um instrumento de fiscalização. Não tenha nenhuma dúvida de que nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, já a partir de segunda-feira, vamos fazer todos os atos necessários para convocar esses agentes públicos para que dê esclarecimentos ao Parlamento brasileiro e, se necessário, podemos até mesmo abrir comissões de inquéritos para investigar. Muito obrigada, deputado Kogo. Quais são as consequências a partir da sua análise do resultado desse primeiro leilão? Consequências para a segunda fase do leilão, porque a gente teve só a primeira fase, e o que a gente pode esperar de agora em diante a partir dessa análise de dados pelo menos estranhos que você trouxe para a gente? No primeiro momento, né, Kelly, até em função da própria decisão de vender, num momento totalmente impróprio, não há desabastecimento, o preço não subiu nem 30%, nem 40%. Eu vou citar dados da Conab, não vou citar meus. Dados da Conab estão disponíveis no site para qualquer um pesquisar. O preço do arroz no varejo, desde antes das enchentes até agora, caiu 1,3%. Dados da Conab, não são meus, tá? E os preços no Brasil acabaram subindo muito menos que no mercado internacional. Vamos entender, acho que é importante para todo mundo que está nos assistindo, entender por que o preço subiu lá fora. Foi o veto da Índia às exportações, determinado em julho do ano passado. A Índia é o maior exportador do mundo de arroz. Isso gerou uma pressão de alta em todos os mercados. A Filipinas agora, essa semana, anunciou também o zeramento da alíquota de importação para balizar o mercado pelo preço internacional. E aqui no Brasil não se chegou a nenhuma uma parte total desse reajuste. De lá para cá, os preços globais subiram em dólar 46%. E no Brasil, desde aquele período, julho do ano passado até agora, os preços subiram 17% ao produtor e 32% no atacado. Muito abaixo disso, não havia motivo de intervenção. O preço já caiu essa semana. Essa última semana, o preço caiu R$4 por saco de 50 quilos ao produtor, mas agora o grande dano virá pela frente, né? Imagina o que está pensando um produtor que vai ouvir no Plano Safra que o governo vai estimular plantio de arroz e feijão, sabendo que esse mesmo governo é um aliado mortal que vai colocar produto no mercado com selo de governo, a preço subsidiado e tabelado, a lá anos 1980, a lá pré-história, e colocar isso, deixando ele numa situação completamente delicada. Vai haver queda na área plantada com arroz no Brasil e com bons motivos para isso. Muito obrigada, Carlos Kogo. Importante a gente também informar nossa audiência que saíram dados da Emater do Rio Grande do Sul mostrando que não foi o arroz o principal impactado pelas enchentes, foi sim a soja. É mais um dado objetivo para mostrar como a política foi na direção contrária das necessidades que a gente vê no estado gaúcho. O Kogo falou há pouco, deputado, sobre Plano Safra, e há uma estimativa de que o governo vai colocar 7 bilhões de reais para fazer essas compras de arroz importado, ao mesmo tempo em que há reclamações de falta de recursos para o Plano Safra, que é uma das principais linhas de crédito para dar subsídios também à produção agropecuária. O que o senhor tem de novidade sobre a construção do Plano Safra? A bancada do agro está discutindo isso com o governo? Inclusive, nós nos reunimos na última terça-feira, lá na Frente Parlamentar Agropecuária,
como agentes do governo. Estava lá o Ministério da Agricultura, o MDA e também o Banco Central. Agora, de fato, é isso que você está dizendo. O governo tem sinalizado que não tem dinheiro para financiar o agro brasileiro, que está com limitações, mas tem 7 bilhões de reais para colocar numa compra desnecessária de um arroz que nós não sabemos a sua qualidade e, a partir dessa compra, quanto é que vai custar até chegar na mesa do cidadão brasileiro, né? O vazamento, a limpeza, a logística e tudo mais, né? Vai ficar, de repente, até mais caro do que o arroz brasileiro, que tem uma excelente qualidade. Agora, nós estamos conversando, dialogando com o governo e dizendo o seguinte: olha, o setor agropecuário ele tem feito enormemente esforços para ajudar o Brasil e a sua economia. E, inclusive, é um grande indutor de arrecadação do governo, pagador de impostos. Agora, o governo ele tem que fazer o mínimo necessário, com seguro rural, com equalização de juros para programas como Moderfrota, armazenagem, para custeio de safras, principalmente na agricultura familiar e no médio produtor, e nós estamos vendo exatamente o contrário. O governo contingencia seguro rural. Se tivéssemos os 3 bilhões necessários para a equalização do prêmio do seguro rural, talvez o prejuízo do Estado brasileiro, do produtor brasileiro, não seria tão grande com esses intempéries climáticos que estão acontecendo, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque teríamos seguro e resseguradora. Se nós garantirmos o Pronaf e o Proagro, vamos ter muito seguro para o produtor pequeno, agricultura familiar. Mas houve um corte aí de quase 30%, né? Quase 3 bilhões de reais. O que nós estamos assistindo? É o governo cortando na carne, pegando o fígado, o rim do produtor rural, para manter outros programas eleitoreiros dele. E nós não concordamos com isso. Nós pensamos no macro, e o macro que vale para nós é o povo brasileiro e é a geração de emprego, renda e a economia gerada no nosso país. Realmente há muito a ser feito e a gente conta com vocês no Congresso Nacional. Deputado, falo aqui em nome da audiência que me dá essa oportunidade de trazer esses temas aqui e pedir, claro, para que a investigação que precisa ser feita sobre o resultado do leilão seja feita e pedir também que o Congresso haja no sentido de favorecer um plano safra mais robusto e que chegue aos produtores rurais com uma taxa de juro acessível. Eu quero agradecer a sua presença, deputado Sérgio Souza, que é membro da bancada do Agro no Congresso Nacional, do MDB do Paraná. Seja muito bem-vindo, sempre volte mais vezes, deputado. Eu que agradeço, um grande abraço. Estou aqui, falando em Paraná, andando pelo meu estado, agora aqui em Perobal, uma cidade no noroeste do Paraná que tem na sua base também o agro. Muito bem, obrigada, deputado. Obrigada a você, Carlos Cogo. É o sócio-presidente, da Cogo Inteligência Agronegócio, sócio-diretor da Cogo Inteligência Agronegócio. Agradeço pelas informações. Volte sempre, Cogo. A todos vocês, isso é só a ponta do iceberg, vai aparecer muita coisa nessa história ainda. Acabamos de receber um documento aqui mostrando que essa empresa alterou o capital social 7 dias antes do leilão. Está comigo o documento. O que isso quer dizer, Cogo? A gente não pode deixar essa bola quicando aqui para a nossa audiência. As próximas fases dos leilões podem ser canceladas. O que isso quer dizer na prática, se você já pode antecipar? Vou deixar para o deputado, mas o deputado está aqui à disposição. Temos diversos elementos aqui agora para gerar o cancelamento desse leilão. Bom, tá certo. A gente vai deixar então esse assunto para voltar com o Congresso Nacional. Carlos Cogo, obrigada por trazer em primeira mão aqui para a audiência da Jovem Pan os detalhes desse leilão que aconteceu. Obrigada, deputado. Obrigada, Cogo. A gente segue juntos.